usando agora? Eu fiquei meio assim, eu falei, eu pergunto... É porque a gente usa muito essa nomenclatura em feiras empreendedoras, né? Então, startup, de quê? Qual nicho, qual ramo? Então a gente usa bastante essas nomenclaturas. Eu botei do jeito... Mas pode ser e empreendedor normal. Vamos se acostumando. Vambora. Foi. E aí começa assim. Esse é o Começa produto? você, depois já você. Maravilhoso. Isso. Ai, meu Deus. Menina, você já tá ideal pra tu tá aqui, ó, dentro que conversamos aqui. Eu tô esperando você, Cássia. Eu? É, bora. Felipe, manda bala, vambora. Bora. Fica nervosa, não era pra estar, né? Tem essa nós simplifica, não adianta. Agora tem o bagulho do ar, né? Ó. Pera aí que vai estar fazendo stories aqui. Na hora pode ir fazendo, gente, né? O Também quê? na hora vou fazer botar uns storyzinhos. Tá valendo. Tá valendo. Já tá? Já. Que isso, fera? Vamos lá? Então hoje, vamos começar hoje, então a gente vai falar um pouquinho aqui com Papo de Mulheres. Elas na Baixada, parceria com Multiweb Negócios, Multiweb Magazine. Eu, Cássia das Marias, Severina do Montanha, estamos aqui hoje para entrevistar Alice, pedagoga, Empreendedora. a gente vai falar sobre transição de carreira, junto com a gente, nossa amiga Kelly Ferreira, psicanalista clínica. Mais uma Severina aí do Montanha também. Vamos que vamos. e Letícia Figueiredo. Tô achando que eu vou ser a terceira Severina aqui. entrou, grudou com Montanha, acabou. Já era. É só sucesso. Um prazer estar aqui com você. Eu que E agradeço. conte a sua história pra gente, que eu tô interessada nessa questão de transição de carreira, porque todo mundo passou por isso, vem passando por isso. Então conta um pouquinho pra gente. Eu acho que essa questão de transição de carreira, acho que foi um boom de todo mundo pós-pandemia, né? Foi algo novo, algo que a gente não tinha vivenciado, então a gente precisava se redescobrir, que eu acho que o verdadeiro empreendedor, ele é esse, né? Que se redescobre, que inova, que cria através das possibilidades e das impossibilidades. Então, como era algo novo, então eu já empreendia, né? Eu me chamo Alice Braga, eu sou mãe de uma pré-aborrecente de 11 anos, eu sou pedagoga formada desde 2010, então lecionei durante algum tempo com sala de aula, mas sempre empreendi no sentido de fazer uma renda complementar, né? Acho que todo empreendedor começa nesse sentido, né? Ou de auxiliar, ou de ajudar no que está apertado. E eu comecei revendendo calçados, né? Porém, essa transição do CLT para o empreendedor, a gente passa por muitas dessas coisas do medo, da insegurança, né? Então, foi algo que ia travando e limitando e atrasando muito esse processo. Porém, depois da pandemia, eu dei esse estalo, aquela virada de chave que todo mundo dá. E eu falei, eu tô cansada de trabalhar para viver os sonhos dos outros, eu quero viver os meus sonhos, né? Então, durante a pandemia foi o período que eu mais trabalhei. Por incrível que pareça, foi o período que eu mais vendi. Porque as pessoas estavam em casa, né, numa limitação, no lockdown, né, que era algo novo, sem poder fazer nada, então as pessoas queriam consumir. Então eu comecei a consumir. Pelo fato de eu estar em casa, as pessoas também estavam pensando muito, né? O ócio faz você se recriar. Então as pessoas começavam a me perguntar e eu percebi que eu me tornei uma referência, né? Alice, você que está nesse meio há muito tempo, você que já empreende há bastante tempo, como que eu começo? Você que já faz precificação, como que é para eu fazer, para eu comprar mercadoria, como que eu começo? E eu falei assim, gente, eu acho que eu estou me tornando uma referência em outro sentido, não só de iniciar o seu negócio, né, mas assim, de ensinar, de motivar, ou de dar um direcionamento. E eu comecei a utilizar aquilo, sabe que às vezes a gente se recria, às vezes não. As nossas dificuldades criam as nossas maiores oportunidades. Exatamente. A verdade é essa. A gente só cresce apertado. Porque se a gente estivesse na nossa zona de conforto, nada novo sairia. A verdade é essa. E daí eu passei a me dedicar um pouco mais, né? Comecei a participar de alguns programas como empreendedora social. Hoje eu sou liderança de alguns projetos. Sou liderança pela CUFA.
Hoje eu participo também de um projeto pelo Consulado Americano, como liderança também, de jovens que criam projetos que gerem algum tipo de impacto social na sociedade. Então, a intenção é essa, criar projetos onde você gere algum impacto. E a minha intenção é essa. Eu sou moradora de comunidade, eu nasci em uma comunidade. Então, eu queria fazer diferença da onde eu vim. Porque onde eu vim, as possibilidades não chegam até lá. Então, como uma mulher e negra, a gente entende que, para a gente, o sistema ele é muito mais apertado. Então, eu aprendi isso desde cedo, que eu precisava estudar, porque eu precisava ter um diferencial, até porque eu não queria ser igual a ninguém. Então, é difícil, porque as oportunidades... Tem uma frase que a Viola Davis falou uma vez que marcou muito para mim e ficou. O caminho que dificulta para a mulher negra são as oportunidades. Né? A gente sabe que, para a gente, o sistema ele aperta um pouquinho mais. Então, a gente tem que fazer o nosso corre e correr contra o tempo. Então, é isso que eu tenho feito. Eu tenho me descoberto, na verdade, né, no que eu sei fazer, no que eu gosto de fazer, na minha capacitação de formação, porque eu tinha deixado ela um pouquinho de lado, porque esse meio empreendedor faz a gente correr muito, né? Verdade. E corre para entregar, porque a gente acaba faz tudo do nosso empreendimento. A gente compra a mercadoria, a gente revende a mercadoria, a gente... Eu empresa, né? Eu faço tudo. Eu entrego e eu também... Marketing. Faz tudo. Tudo. A gente acaba Atendimento, sendo é tudo. saque, é tudo. Até porque os primeiros anos né? Os primeiros anos de um empreendimento, a gente não tem muito retorno financeiro. É o ano de você investir. Então você acaba precisando fazer... Botar ou acreditar mesmo. E você acaba virando todos os braços. Senão você acaba também perdendo, porque você não tem como, naquele momento de início, nos primeiros anos, ter um retorno financeiro onde você consiga ter um colaborador. Então, é onde a gente acaba virando um polvo, com vários braços. Mas hoje eu estou nessa área, né, atuando como mentora, consultora e fazendo alguns projetos sociais por aí, rodando com oficinas, workshops, nesse sentido de gerar um impacto em quem precisa ser ativado, motivado, porque muitas das vezes falta isso. Quem vira a chave em você. Então, a minha intenção é essa, ativar a chave em quem quer ser ativado. Qual foi a maior dificuldade no caminho que você pensou em parar? Primeiro, o financeiro. Os recursos financeiros, acho que tanto para o empreendedor quanto para o mentor, é o financeiro, porque você precisa investir nos seus sonhos. Então, você precisa abdicar e abrir mão de muitas coisas para você estar investindo no seu próprio negócio. Não tem ninguém que injete ou acredite inicialmente naquilo que você quer fazer. Só você. Só você ou um colaborador seu, aquela pessoa assim que muitas das vezes nem o seu próprio parceiro acredita no teu sonho ou naquilo que está dentro de você. Ele está vendo que você tem... Você é para aquela coisa, para aquele ramo, mas ele não deposita crédito no seu sonho. Então, primeiro, eu acho que foi o financeiro. E segundo, foi as oportunidades que não chegavam para mim. Então, eu falei, eu preciso criar minhas oportunidades. Então, se hoje eu tenho algumas portas abertas, quando pelo menos eu penso dessa forma, se alguém abriu a porta para mim ou se eu conseguir abrir determinadas portas, eu quero abrir portas para outras pessoas. Então, eu acho que essa questão da oportunidade é um dos limitadores também. Acho que é mais ou menos isso. Assim, eu tenho uma pergunta aqui. Essa questão de você falar sobre o projeto com jovens, né, e essa questão do social, isso me chama muita atenção, né, porque nós queremos, sim, claro, nós queremos trabalhar, nós queremos ter a nossa independência, nosso dinheiro, principalmente, né, família, né, cuidar dos nossos, mas esse olhar, aí você vê, a pessoa é empreendedora, é pedagoga, é mãe e trabalha com um monte de coisa e ainda assim consegue ter um tempo para olhar, né, para o social, para os jovens. E aí foi o que você me falou, eu vim de comunidade, né? Então, assim, esse fato de você vir de comunidade, de alguma forma, te fez levar a olhar para os jovens ou não? E isso foi algo que você passou e você não teve oportunidade, você gostaria de ter? Ou é o que você vê hoje? Os jovens, como é que tem sido, como é que foi essa iniciativa? É a realidade de vivência, né? Na verdade, eu não posso dizer para você que para mim foi...
não foi as oportunidades, porque graças a Deus eu sempre tive muitas oportunidades, porque meus pais sempre acreditaram muito na educação. Então, assim, o que eles não tiveram, eles falavam assim, eu quero que você estude, eu quero que você estude. Então, eles abriam mão de determinadas coisas para investir na educação, e eu tento seguir a mesma coisa com a minha filha. Porém, o meu despertar para o meu contexto foi a realidade da qual eu venho. A gente que vem de comunidade, mora dentro dela, a gente vivencia muitas realidades que às vezes a gente se para pensar e a gente olha como... Por que não está nascendo um desejo ali de ser diferente? Por que não está nascendo um desejo ali de fazer a diferença? Eles acabam vivendo uma realidade local. E a gente não pode se acomodar com isso. Às vezes a gente acaba olhando e vendo aquilo e a gente não faz nada, cruza os braços. E eu falei assim, eu não quero cruzar os braços. Eu tive um estalo, né? Todos nós temos um estalo. Teve um estalo repentino comigo, foi num carnaval. E no carnaval as crianças gostam de se fantasiar de determinadas fantasias, né? E dentro de comunidade a gente vê bate-bolas, algumas fantasias. E dentro de comunidade, infelizmente, a gente acaba não vendo isso. A gente vê fantasias que levam para um lado... Da realidade, vamos dizer assim, né? Local, né? Da comunidade. Então, aquilo me chocou, aquilo me confrontou. A verdade é essa, aquilo me confrontou. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Eu assisti uma entrevista uma vez na rede social que falava justamente sobre isso. Tudo aquilo que vai aos seus olhos de uma forma de incômodo, de mudança, é você que precisa fazer alguma coisa. Então, não adianta eu ver uma realidade e eu não fazer nada e ficar de braços cruzados. Eu preciso fazer alguma coisa. E muitas das vezes faltam pessoas que abracem a mesma causa com você. Então, não dá para ficar também sentado esperando as pessoas abraçarem a sua causa. Você precisa começar com o que você tem. Independente de ser algo grande ou não, porque nada começa grande. Mas um vai motivando o outro. E uma hora acaba dando certo. Então, a intenção é gerar impacto em pessoas e não causar um impacto visual no olhar de ninguém. Sim, em motivar vidas. Fazer uma mudança mesmo. Perfeito. Ter alguém ali, né, de exemplo para eles seguirem, né? Tipo assim, você, no caso, dá esperança para eles, né? Tipo assim, não, tá acontecendo, ela tá... Que legal, poxa, daqui, né? Então, isso é muito legal, né? Ter a esperança, a expectativa e mostrar que é real. Porque conforme, né, você falou, a gente viver na comunidade é difícil estudar, correr atrás. Então, as pessoas crescem até sem sonhos, não acreditam nos sonhos. Sem expectativas. A verdade é, sem expectativas. E aí, quando vê alguém do lado fazendo a diferença, né? Fala, opa, peraí, tá acontecendo, então é real. Então, vai muito além, né? Assim, esse teu trabalho, esse teu estalo, assim, vai muito além. E não só com jovens, também com mulheres, né? As mulheres, elas gostam de se sentir espelhadas em outras mulheres. Eu, na minha rede social, eu trabalho muito isso, não só nessa questão do empreendedorismo social, mas muito do autoconhecimento, da autoestima, porque nós, como mulheres, a gente precisa desenvolver e estimular, motivando outras mulheres, né? Engajar outras mulheres. Aquela coisa da sororidade feminina. Porque muitas das vezes tá acontecendo para mim, mas a colega não consegue falar assim, que bom, que legal, eu acredito, vai dar certo para mim também. Ela acaba não te motivando, mas eu tenho muito aquela coisa assim, poxa, amiga, vambora, levanta, que bom que deu certo, vambora e... Tá junto, tem que prosperar. Tá junto, vambora prosperar junto. Entendeu? Não só nesse sentido de jovens, mas acho que em todo o contexto, principalmente mulher. Eu sou uma mulher, então eu preciso ser referência também. Então já vamos propagar isso logo, já pra gente finalizar. Deixa eu fazer uma pergunta só pra Alice aqui rapidinho. Então, eu tô muito curiosa, Alice. Você falou que tem, nossa, N ofícios aí, né? E aí, todo mundo tem ofício, mas qual que é o dom da Alice? Eu tô curiosa. Então, essa foi uma das coisas que eu sempre coloco na minha oficina. Teve uma vez que eu tive um estalo repentino. Eu falei assim, caramba, todo mundo nasce com talento. Como é o talento? Foi um momento assim que eu tava passando por um período ruim de trabalho. Eu dei um estalo assim no meio da rua. Falei, cara, todo mundo sabe fazer unha, ou sabe fazer um cabelo, ou sabe costurar. Falei, eu não tenho nenhum dom manual. Falei, se eu precisar fazer uma escova rápida, eu sei dar um jeito. Se eu precisar cutilar rapidinho, mas não é um dom, não é um talento que nasceu comigo. Qual é o meu dom? E na hora a resposta vem. Eu não sei vocês, mas eu sou muito movida pelo meu espiritual. Então, quando a gente está conectada com o nosso lado espiritual, ele ativa em nós os estímulos e gatilhos que a gente precisa estar atento. E na hora aquele estalo veio no meu ouvido. Mas eu sei falar muito bem.
eu sei me comunicar muito bem, eu sei ensinar muito bem. É isso que eu acabei fazendo, mesmo eu achando que eu não sabia ou que eu não gostava, porque eu me formei como professora, mas eu achava que a área da educação não era... A sala de aula não era para mim, eu gostava do corpo a corpo. Mas aquilo me serviu como bagagem para o meu empreendedorismo, para o meu empreendimento hoje e para a minha transição hoje, que é a mentoria, que é ensinar. Então, eu sempre utilizei muito ao meu favor a comunicação persuasiva, a comunicação de convencimento, a comunicação verbal, a não verbal. Eu falei, então, eu preciso usar isso ao meu favor, já que eu sei comunicar e ensinar. Então, eu acho que eu acabei encontrando o meu dom aí. Concordo plenamente. É o seu Também, dom. também. É o seu dom. Então vamos fechar, senão as Severinas vão apanhar. Não, vamos. Fala ali direto pra Já aquela falou. câmera ali, já divulga seu trabalho, seu e-mail, telefone, deixa tudo passadinho ali, ó. Então, Manda gente, ver. quem quiser se conectar comigo, eu estou na minha rede social, do Instagram, é alice.braga3572. Tem o Instagram também da minha loja, que é Lulu Calçado, @lulucalçados2020. Tem o meu LinkedIn também, que é alice.braga, mas eu estou sempre no meu Instagram conectado, meu Facebook também, que é Alice Braga. Então, quem quiser se conectar comigo através de projetos sociais, trabalhos de liderança, consultorias, mentorias, ou se sentir ativado também na sua autoestima feminina. Maravilha, maravilha. Fechou? Fechou. Então, muito obrigada. Assista, Obrigada, comenta, Alice. curte. E esse Obrigada foi a você. esse Virinas, né? Não, Elas na Baixada. Mas fechando aí. Obrigada, galera. Tchau.